Ecuador, akin to what they enjoyed in Venezuela. No que se refere ao Brasil, na época da captura do material do guerrilheiro morto, surgiram indicações de simpatias políticas do PT pelas Farc e esforços do governo Lula de não prejudicar Chávez. O analista e principal editor do dossiê do Instituto Estratégico, James Lockhart Smith, especializado em América Latina, explica que o material bruto é muito vasto e contém outras referências ao Brasil, sobretudo como território para a movimentação de gente e dinheiro das Farc. I wouldn't like to get into any excessive details about that. The territory was very important. Brazil, simply because of its location, was an important staging post for the movement of FARC operatives around Latin America. Money. Yeah, and money. The FARC took money from, they took a cut of the revenue from a kidnap that was carried out in Paraguay in 2001, and that money was actually stored in Brazil and then subsequently shifted from Brazil back to Colombia by Venezuelan collaborators. O exército brasileiro tem uma postura muito clara de não permitir a entrada das Farc em território, digamos. Então, tudo o que a Farc penetraram no Brasil muito mais em termos políticos, digamos, ou seja, aí de apoio ideológico, tentando, mas nunca conseguiram utilizar como um santuário o território brasileiro. E isso sim aconteceu na Venezuela e no Equador. There is a specific reference here to Manaus. Apparently the Venezuelan consul in Manaus provided some logistical assistance to militants from FARC. Well, that's just a small part of a much more systemic policy by the Venezuelan government of logistical support with immigration and movement, particularly at that time, at that point in time. I wouldn't single out the Venezuelan consul in Manaus for any special treatment. The reality of the situation is that the Venezuelan government systematically provided FARC and International Commission operatives with immigration documents and also laid out what they called the red carpet at points of entry and exit to Venezuela. So in other words, if you're somebody from the FARC and you arrive on a plane from Cuba, you don't have to stand in the queue with everybody else. Somebody from the DICIP, as it was then, would typically arrive and take you straight through into the country. Algumas menções específicas ao Brasil incluem, ainda no ano 2000 e governo Fernando Henrique Cardoso, uma mensagem de Reyes ao chefe supremo das Farc, Manuel Marulanda, registra que o Brasil participava de uma campanha liderada por Hugo Chávez e Fidel Castro contra o Plano Colômbia, de cooperação militar entre Washington e Bogotá no combate à guerrilha. Já no governo Lula, em 2005, o representante das Farc no Brasil, padre Francisco Cadena Collazo, codinome Camilo, envia mensagem em que chama o PT de saco de gatos ideológico. Os documentos de Raul Reis foram divulgados em momento inoportuno para o Brasil, exatamente no dia em que o chanceler venezuelano Nicolás Maduro era recebido em Brasília pelo ministro das Relações Exteriores brasileiro, Antônio Patriota. Interpelado, o chanceler Maduro se esquivou. Depois, ao jornal Estado de São Paulo, disse que o relatório é apenas lixo, está cheio de intrigas e mentiras e que tem o objetivo de perturbar as relações apaziguadas entre Colômbia e Venezuela. Maduro é citado 22 vezes nas mensagens das Farc relacionadas com a Venezuela. E são menções de amizade. Aqui uma saudação especial a Raul Reis, ali um forte abraço ao comandante guerrilheiro. E neste ponto, Reis diz que garantiu a Maduro a disposição de prestar qualquer apoio na fronteira com a Venezuela no momento em que Maduro e seu colega deputado Carreño requeiram. Uma referência ao suposto plano de uso de paramilitares treinados pelas Farc em caso de uma conspiração contra o presidente Hugo Chávez após a tentativa de golpe em 2002. Mas o Brasil minimizou as acusações de envolvimento de governos vizinhos com guerrilheiros sequestradores acusados de traficar drogas. O ministro Patriota preferiu destacar as atuais relações cordiais entre Venezuela e Colômbia. Acho que o que é muito importante sublinhar aqui, e algo que o chanceler Maduro
enfatizou, é o novo ambiente de entendimento entre a Colômbia e a Venezuela. Vocês terão visto, né, que houve extradição de lado a lado de pessoas que estavam sendo aguardadas pela justiça de um país e de outro. Isso aí até independente de pressões internas para que não ocorresse. De modo que esse clima de entendimento aqui é muito positivo e que cria aqui as condições para que nós trabalhemos realmente de uma maneira harmoniosa pelo fortalecimento da nossa integração sul-americana. Mais uma amostra de quanto o tema Farc é hino brasileiro. No passado, as Farc foram tratadas pela esquerda brasileira como um movimento legítimo, incômodo para o governo. Durante anos, o grupo teve até representante político em Brasília, o ex-padre Olivério Medina, que aqui teve ampla liberdade para fazer propaganda das Farc. É que nós não somos guerrilha já, nós somos Estado paralelo. Temos mais de 500 prisioneiros da guerra. Na Colômbia, Medina é acusado de homicídio, sequestro e extorsão. Aqui foi declarado refugiado político. Enquanto a parte do dossiê referente ao Brasil não for publicada, nós podemos nos fingir de mortos sempre que o assunto Farc vier à tona. E, professor, qual seria a relação hoje do Brasil com as Farc? Bom, eu diria o seguinte, o Brasil com as Farc não tem nenhuma relação hoje, tá? Eu diria, pode ser que ainda fiquem algumas pessoas, membros do governo atual, né, que tenham simpatias pelas Farc, tá certo? Difícil de avaliar, este é um novo governo, então não temos dados nesse sentido, como havia claramente no governo Lula, mas eu diria o seguinte, há um realismo claro, mesmo essas pessoas que eram simpatizantes, um ano atrás, 2 anos atrás, e que podem continuar neste governo, estavam no outro, há um realismo deles, que as Farc é cada vez mais um grupo em debandada. Ainda existe espaço para a luta armada na América Latina? A luta armada clássica do insurrecional, do que a Farc são a último remanescente, que é toda a proposta associada a uma estratégia de comunista, digamos, ou seja, de extrema esquerda, de estatização dos meios de produção, ditadura do partido único, chamada ditadura do proletariado. Para isso não tem mais espaço na América Latina. Agora, espaço para formas de luta armada de outro tipo, diferente do passado, de minorias étnicas ou maiorias étnicas, por exemplo, situações conflitivas etnicamente em alguns locais de alguns países podem degenerar em um processo armado? Podem. Não é o mais provável. Então eu te diria, espaço para a luta armada clássica do século XX não tem mais na América Latina em absoluto. Las relaciones con las FARC hacían parte, aparentemente, de un proyecto bolivariano. ¿Qué ha sucedido con este proyecto ahora que Chávez intenta aproximarse de Colombia y cambia la manera de hacer política? Bueno, las reacciones, las decisiones como la entrega de este dirigente de la guerrilla de las FARC a las autoridades colombianas ha generado malestar entre los propios seguidores del oficialismo y distintas organizaciones políticas venezolanas y colombianas han expresado su disgusto con esta decisión que colocan al presidente Chávez como muy dispuesto a contribuir con las autoridades colombianas. Pero en el fondo el proyecto de expansión continental se mantiene. Yo creo que esto es un episodio dentro de una proyección de más a largo plazo. El proyecto geopolítico del presidente sigue firme y no creo que esto lo vaya a detener. No fim de abril deste ano, o governo Chávez entregou à Colômbia o guerrilheiro das Farc, Joaquim Pérez Becerra. O dossiê que devassa as relações do governo Chávez com a guerrilha colombiana até 2008 sai quando a Venezuela faz gestos de aproximação com o presidente Santos da Colômbia. A relação entre os dois países, no momento, está bem mais amena. Fica em suspenso qual será a próxima aliança.